Então, se a pessoa fizer a mortalha em um pedaço de pano que cobre todo o mayit, sem precisar dessas divisões, não há nenhum problema, isso é válido. No entanto, a pessoa deixou aquilo que é a sunnah, aquilo que é o melhor. O melhor é como nós acabamos de explicar. Então, quando chega já o momento do salatul janais, o salat, a oração fúnebre, deve ser feita a oração para ele, para o defunto. Então, o imam deverá parar na cabeça do homem. O imam deverá parar na cabeça do homem. Então, se eu for o imam, por exemplo, então o mayit, o morto, o defunto está na minha frente, então tenho que parar. Se for homem, tenho que parar do lado da cabeça. E se for uma mulher, tenho que parar no meio, no centro dela. Essa parte da cintura por aí, então devo parar no centro. E a forma de fazer o salatul janais, consiste em dar 4 takbirat. Faz-se 4 takbirat. Então, faz o primeiro takbir, Allahu Akbar, e recita o suratul Fatiha em voz baixa. E não é necessário recitar o dua al-istiftah, o subhanak Allahumma bihamdik, não é necessário. Você pode dar Allahu Akbar, iniciar com A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, recita a suratul Fatiha. E não é necessário também, depois da suratul Fatiha, recitar um outro sura, apenas a suratul Fatiha. Mas se recitar, não há nenhum problema, o salat ainda continua válido. Se restar o dua al-istiftah ou o outro sura, depois da suratul Fatiha, não há nenhum problema. Mas, em princípio, recita-se apenas o suratul Fatiha em voz baixa. Isso depois do primeiro takbir, Allahu Akbar, recita a surat al-Fatiha. Depois disso, faz o segundo takbir, Allahu Akbar. Então, depois do segundo takbir, faz o salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, até terminar, como aquele que fazemos no último tashahhud. Então, isso é depois do segundo takbir. Depois de terminar, faz o terceiro takbir, Allahu Akbar, e aí vai fazer dua para o morto, como consta nos ahadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, por aí em diante. Então, o dua para o morto é feito depois do terceiro takbir. Depois de terminar o dua, então faz o quarto takbir, Allahu Akbar. Então, depois do quarto takbir, geralmente não se recita nada, pode ficar apenas uns 2, 3 segundos calados. Depois disso, dá salam para a direita, apenas. A sunnah é dar um único salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, e terminou o salat al-janaiz. Essa é a forma correta de efetuar o salat al-janaiz. No entanto, se a pessoa fizer 2 salam para a direita e para a esquerda, não há nenhum problema. Mas a sunnah, se a pessoa quer alcançar a sunnah, é apenas um único salam para a direita. E aquele que tiver perdido uma parte do salat al-janaiz, deverá pagar depois do salam do imam. Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, chegou e alcançou o segundo takbir, quer dizer, já se recitou a surat al-Fatiha, deu-se o segundo takbir, já está no salat al-Nabi. Então, depois de o imam dar o salam, ele deve pagar o que lhe resta do salat al-janaiz. Então, se ele temer que o janaiz seja removido, porque em princípio o salat al-janaiz deve ser feito enquanto o defunto está ali presente. Então, se ele recear que logo depois do imam terminar o salat será o janaiz, o defunto será removido, então o que deve fazer? Pode simplesmente fazer os takbirat, sem recitar nada. Sem recitar nada, faz os takbirat e depois disso dá salam. Dá salam. E aquele que tiver perdido por completo o salat, chegou enquanto o salat já se realizou, poderá fazer o salat para o morto antes de ser enterrado. Por exemplo, aquele momento que chega-se no cemitério, deixa-se ali o corpo, enquanto estão a preparar ali a cova para ser colocado, a pessoa pode ir ali e fazer o salat janaiz naquele instante, ou também poderá fazer depois de ser enterrado, diante da campa dele, e fazer o salat janaiz, não há nenhum problema. Em caso de a pessoa tiver perdido o salat janaiz, e isso consta na sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, estas são algumas regras para quem tiver perdido uma parte ou por completo o salat janaiz. E quanto às virtudes de observar este salat, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat,
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. Então, Nabi alayhi salatu wasalam diz que aquele que presenciar os procedimentos fúnebres até que seja feito o salat, ou seja, presenciar e ele fazer o salat al-janaiz, então ele tem qirat, que tem o qirat como recompensa. E aquele que presenciar, fazer o salat e seguir até ser enterrado, então ele tem 2 qirat. Quando foi perguntado o que é isso de qirat, o qiratan diz é equivalente a 2 montanhas grandes. Então, um qirat seria equivalente a uma montanha grande. Quer dizer, aquele que fizer o salat janaiz tem recompensa equivalente a uma montanha grande. E aquele que fizer o salat e acompanhar até o enterro, então tem a recompensa de 2 montanhas grandes, equivalente. E vejam, aqui no salat janaiz, Allah subhanahu wa ta'ala colocou benefícios, tanto para o morto, assim como para a pessoa que faz o salat janaiz. Então, este é o benefício para a pessoa que faz o salat janaiz. E qual é o benefício para o morto? Nabi alayhi salatu wasalam disse: "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allahu fihi." Não existe sequer algum muçulmano que morre e presenciam no seu salat janaiza 40 pessoas que não associam parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala em nada, senão que Allah subhanahu wa ta'ala aceita a intercessão deles. Então, o salat janaiza serve para ele como se fosse uma intercessão, e se forem 40 pessoas que não associam parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aceita aquela intercessão. Então, aqui temos benefícios de ambas as partes. O morto se beneficia através do pedido de perdão e da intercessão, assim como a pessoa que faz o salat janaiz se beneficia também através da recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste salat. E o salat janaiz faz parte dos direitos do muçulmano. E é triste ver algumas pessoas que não se importam com o salat janaiz. Em algumas mesquitas, por exemplo, como o Masjid Nabawi, onde faz salat janaiz frequentemente, algumas pessoas estão ali sentadas enquanto os outros estão a fazer salat janaiz e ele está ali sentado sem fazer nada e não faz o salat janaiz. Primeiro, a pessoa está a perder essa recompensa toda, essa recompensa enorme. Depois, é um direito que não está a dar para o seu irmão. Imagine se fosse seu pai, se fosse você mesmo, gostaria que as pessoas abandonassem o salat janaiz para si? Então, temos que ponderar nesse aspecto. E dentre os erros que são cometidos nesses procedimentos fúnebres, nós temos vários. Temos vários erros que podem ser verificados na nossa sociedade nos procedimentos fúnebres. Então, a obrigação do muçulmano, sem dúvidas, é de ser paciente. Ser paciente e ter a convicção na recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. E não deve an-niyaha. Esse é um dos erros. An-niyaha, que são gritos. Gritos. E não são gritos normais. Não é problema a pessoa chorar em caso de alguma infelicidade. O problema é de levantar a voz e dar gritos que demonstram que a pessoa está insatisfeita com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa chorar porque está triste, perdeu seu ente querido. A outra coisa é levantar a voz, chorar, gritar porque está insatisfeita com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. E algumas pessoas, por exemplo, dizem nos gritos que, olha, era o mesmo que costumava nos sustentar, ajudava nossos estudos, trazia aquilo, fazia aquilo, agora quem vai nos ajudar, quem vai nos sustentar? Isso claramente indica que a pessoa está insatisfeita com o decreto de Allah. Às vezes até dizem que, olha, por que tinha que ser ele, por que não tinha que ser o fulano? Quer dizer, o outro fulano é que merece a morte, este não merece porque está a ajudar em alguma coisa. Então, o outro que não é útil para si é que merece a morte. Isso está errado. Isso está errado e é contrariar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes até outros dizem que não, pessoas boas não demoram a morrer. Por aí, quando é uma pessoa que ajuda seus pais, sua família, não demora a morrer. Isso tudo está errado. Então, não deve fazer a niyaha. Esse é um dos erros. Assim como
shaq thawb, que é rasgar a roupa. Algumas pessoas rasgam os seus vestes como forma de demonstrar a tristeza por aquilo que lhe aconteceu. Outras pessoas até batem os seus corpos, as suas bochechas, como forma de demonstrar tristeza. Tudo isso faz parte são erros graves. Consta no hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية" ou "ودعا بدعوى الجاهلية", que não faz parte de nós, não é nosso aquele que bate as suas bochechas como forma de demonstrar tristeza, وشق الجيوب, ou rasga os seus vestes e profere palavras do tempo pré-islâmico, do tempo da ignorância. Essas palavras que as pessoas dizem que era ele quem nos ajudava, agora quem vai nos ajudar, pessoas boas não demoram a morrer, por que tinha que ser ele? Isso tudo faz parte de palavras do tempo pré-islâmico, da ignorância. Nabi alayhi salatu wasalam se distanciou desse grupo de pessoas. E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam disse: "Arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati la yatrukunahun", que existem 4 aspectos na minha nação, no meu povo, que fazem parte da era pré-islâmica, do tempo da ignorância, que eles não vão abandonar, que algumas pessoas não vão abandonar, que é al-fakhru fil ahsab, que é a pessoa se orgulhar, se enaltecer por aquilo, quer dizer, por aquelas posições que ela alcançou. Algumas pessoas, porque é diretor de algum sítio, já perdeu toda a humildade. Isso faz parte de práticas do tempo pré-islâmico. O ta'nu fil ansab, outro fator é a pessoa estar a humilhar os outros, por causa da linhagem, porque o fulano é da província tal, então não merece viver bem, porque o fulano é da cidade tal, porque o fulano é filho do fulano. Tudo isso constitui um erro, porque a questão da linhagem, a questão da nacionalidade, ninguém tem a liberdade de escolha. Ninguém escolheu nascer moçambicano, ninguém escolheu nascer brasileiro, ninguém escolheu nascer português, ninguém escolheu. Isso Allah subhanahu wa ta'ala é que decretou. Ninguém escolheu o seu pai. Então nós não devemos nos regozijar por isso e nos enaltecer por isso, porque somos da família tal, porque não fomos nós quem escolhemos. Allah subhanahu wa ta'ala é quem escolheu para nós. Outro fator, al-istisqa'u bin nujum, que é pedir a chuva para os astros e as estrelas. Isso faz parte de shirk. Como também o niyaha, que é levantar a voz, os gritos, chorar demasiadamente como forma de mostrar a tristeza e a insatisfação do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E no outro hadith, o profeta disse: "An-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Nabi alayhi salatu disse que este indivíduo ou esta mulher que grita como forma de insatisfação do decreto de Allah, se não se arrepender antes da sua morte, no dia de Qiyamah será ressuscitada, enquanto ela veste uma roupa de alcatrão e uma camisa de sarna, um pano de sarna. Tudo isso, então, e consta no hadith de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, onde ele diz: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة, que o profeta عليه الصلاة والسلام se distanciou de al-haliqa, que é aquela que rapa o seu cabelo diante da infelicidade, como forma de mostrar tristeza e descontentamento com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O shaqa, Nabi também se distanciou de al-shaqa, que é aquela que rasga o seu vestuário diante da infelicidade. O saliqa, que é aquela que grita e chora demasiadamente como forma de mostrar o seu descontentamento com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Então, tudo isso não é permitido. Não é permitido. Quer seja para a mulher, quer seja para o homem. Isso não é permitido. E nem mesmo aquela situação que acontece, algumas mulheres, por exemplo, quando têm infelicidade, devem desmanchar o cabelo.
Algumas até não cortam, desmancham o cabelo. Isso também não é permitido. Não tem bases. E aquela questão de usar tudo preto para demonstrar infelicidade, alguns até colocam um pingente, tudo isso não faz parte da Sunna e não faz parte das práticas dos muçulmanos. Devemos nos distanciar por completo.